Got it. Espera aí. Oi, Got it. Ruth. Pronto. Oi, tudo bem? Tudo, né? Se a gente pode dizer que está tudo bem, está tudo bem. Se a gente Tá pode tudo falar a verdade, eu posso te dizer que eu estou um pouco assustada. É, Essas explosões, esses alarmes, eu não sei o que que me assusta mais, Ruth. Se é o alarme, ou se é a explosão, ou se é a sensação de estar recebendo alguma coisa que eu não sei aonde que está sendo. De onde é que vem, para onde é que vai? Exatamente. Isso tudo para mim é novo. É outro tipo de medo, né? É um medo diferente. Então, mas eu estou bem. É a primeira, de Eu modo é a sou, primeira vez que você sou passa novata aí uma nessa história aí. experiência dessa. É. É. As pessoas que já vivem alguns anos aqui já estão experientes, não é a primeira vez, de modo Mas que mesmo, Ruth, as pessoas com quem eu converso, que já moram aqui 30 anos, ou estão mais de 10 anos, né? Para todo mundo com quem eu converso, a resposta é sempre a mesma. É que dessa vez é diferente. Por que que é diferente? O que que tem de diferente nessa é, história? dif- é diferente, primeiro porque foi a surpresa. Sempre numa guerra, o que ataca primeiro, ele já leva uma vantagem, eu não sei avaliar de quantos por cento, mas é muito por cento. Tem uma influência muito grande no desenvolver das primeiras horas e dos primeiros dias da guerra. E pela primeira vez, foi assim uma surpresa total. Na Guerra de Yom Kippur, por exemplo, também foi uma surpresa, mas dias antes, semanas antes, já estava se falando, havia suspeitas de que os países árabes estavam se preparando em conjunto para atacar Israel. E havia um informante, que naquela época Sadat era o presidente do Egito, e exatamente o genro dele, que vivia em Londres, ele era um fornecedor de informações. Quer dizer, ele dançava nos dois lados. Ele era genro do Sadat, egípcio, e queria o bem do país dele, mas, ao mesmo tempo, ele acompanhava, ele tinha muitos amigos entre o Serviço de Segurança de Israel, e ele começou a passar informações Olha, de isso eu não Londres. sabia. É, pois é. E ele informou. Agora, havia uma divergência muito grande. Aqui tem dois serviços de informações. Tem o do Mossad, Shabak, e tem o Serviço de Informações do Exército. E nem sempre esses dois serviços estão de acordo quando eles têm que fazer como é que eles recebem todas essas informações não é em linguagem normal, né? Existem códigos, e nem sempre, quando eles vão fazer a leitura dos códigos, eles chegam na mesma conclusão. E aqui houve uma divergência entre o Mossad Shabak e o Aman, que é o Serviço de Informação do Exército. E o governo, que tem que receber essas informações e tomar uma decisão, estava completamente indeciso naquela época. O primeiro-ministro era Golda Meir, Hum. o ministro da Defesa era o Moshe Dayan, e o Ramatkal, o chefe do Estado-Maior, era. Todos eram espetaculares, todos eles eram maravilhosos, todos eles eram gente de bem e que entendiam da matéria, e eles não conseguiram chegar a um acordo. Resultado, e como tudo isso estava acontecendo
nas vésperas de Yom Kippur. Então, todo mundo começou a querer adiar, vamos ver, vamos começar a ver isso depois, não vai ser no Yom Kippur que vai acontecer, ou se nós vamos ter que fazer uma convocação de reservistas. Agora, na véspera de Yom Kippur, os partidos religiosos que fazem parte da coalizão vão protestar, coisas assim absurdas. E o fato é que as informações que ele passou estavam certas, e exatamente no dia de Yom Kippur, todos nós ficamos surpreendidos, não sabia com nada, mas eu, naquela época, morava em frente ao mar, e às 6h30 de Yom Kippur, de manhã, já tinha começado na véspera à noite, eu acordei com o barulho de um avião passando assim, rente ao mar, à água, mas um barulho infernal, esses aviões a jato, que já há 50 anos atrás já tinha, e fazia muito barulho. E eu morava ao lado de uma sinagoga. Eu digo, uau, hoje em dia isso aqui vai acabar, uma sinagoga, e um avião voando, passando aqui ao lado, no dia de Yom Kippur, o que está acontecendo? E só às 2h pouco é que tocou a sirene pela primeira vez, mas nesse ínterim, eu, por exemplo, que tinha uma amiga que o cunhado dela era médico, mas era médico, como se chama, médico que em caso de guerra, ele é convocado para fazer parte da equipe de helicópteros que vão pegar feridos no campo de batalha. Rofé Mutas, né? Em hebraico médico que voa, se traduzir em hebraico. E ela me telefonou de manhã e disse que meu cunhado foi convocado. Então, isso quer dizer que é guerra iminente. Quer dizer, houve uma suspeita, mas mesmo assim, na hora que começou, que já viram que os tanques invadiram o Golani e entraram direto no Negev, próximo. Naquela época, o Israel ainda estava com as fronteiras perto do Sinai, às margens quase que do Canal de Suez, na fronteira com o Egito. E as primeiras horas foram terríveis, terríveis, até que conseguiu trazer Miluim, até que tiraram os tanques dos lugares que estavam e chegaram, até que abasteça. Passam horas. Mas, logo em seguida, as coisas mudaram e, no final de alguns dias, a terceira arma do Egito, que era a maior tropa de infantaria do Egito, estava encurralada na fronteira do Egito pelas tropas de Israel, e no norte, no Golã, a Síria estava completamente arrasada com seus tanques. E aqui agora não se sabia nada, nada. O serviço de informação nenhum, nem outro, ninguém soube nada. E, Ruth, aquela eu barreira hoje vi na televisão que eles estavam treinando ali, né, do lado de Gaza, fazendo exato, treinamentos com tiros, com tudo, e nada foi exato. detectado. O que é isso? Nada, nada. Todo mundo dormiu no ponto. Todo mundo. Como diz agora está se guerreando, então não se vão fazer crítica, não vai se falar, se bem que os jornalistas falam uma beça. Agora, mas dormiram no ponto. E ninguém viu que entraram dezenas e dezenas de terroristas. Agora, só ontem, anteontem, eu vi aí um filmezinho que passou na televisão mostrando aquelas asas voadoras, como tem lá no Rio, para passear, né? Eles passaram por cima, muito alto, além da barreira, né? Naquelas asas voadoras, e foi assim que eles entraram nos primeiros quibutzim, que são 7, 8 quilômetros
de distância da fronteira. E conseguiram fazer o que fizeram. E a mesma coisa, sábado, logo depois de Yom Kippur, as pessoas ficaram alarmadas, porque dentro dos kibbutzim, as pessoas trancadas dentro do quarto de proteção, de abrigo, e em pouco tempo, em poucas horas, eles perderam a possibilidade de se comunicar também, porque os telefones celulares ficaram sem bateria. Em alguns lugares, eles cortaram a corrente elétrica. Foi uma coisa impressionante. Esta foi a diferença grande, que lá em Yom Kippur eram exércitos contra exércitos. Então, um exército que tem 20 mil homens, 30 mil homens, você não pode esconder, ele não pode vir por aviãozinho por cima. Você, quando despertou e botou os olhos para ver, você viu o Golá, né, dominado por tanques, você Ô, viu Ruth, o Negev, o sul de Israel, com o que você tanques. está dizendo é que terrorista tem mais poder do que o exército? Não é que ele tem mais poder, ele pode penetrar muito facilmente, porque você não vê. São indivíduos, cada um sozinho, eles não estão em tanques. Lá, a luta entre exército e exército é uma coisa. Existem regras, existem leis, existem os exércitos, cada um tem a sua tática especial, mas você não pode escondê-lo. 1000 tanques, você não pode esconder isso, é uma coisa que aparece. Ao passo que um indivíduo que desce lá sabe, no meio das plantações, que ele desce, você não vê, Bom, simplesmente na você não vê o verdade, o que eles indivíduo andando. usaram foram parapentes, né? Que é uma coisa moderna, né? Naquela época não existia isso também, né? Também não. E aqui eles entraram dentro do kibbutz a pé. É. 1, 2, 3, cada um entrando num canto, cada um ia em direção em uma casa, porque tudo isso já estava planejado, eles já tinham um plano, só que nós não sabíamos, mas eles já tinham planejado isso um ano inteiro ou mais, Pois é. inclusive nos jornais de ontem dizem que essa força Wagner, que atuou lá na Rússia, entre a Rússia e a Ucrânia, foi quem deu a eles assistência de tecnológica para poderem fazer, e de planejamento, foi que eles que ajudaram. Não está aprovado, mas é o que se diz, que eles fazem isso por dinheiro, não é Claro, por ideologia. claro. De modo que eles entraram a pé nos kibbutzim, indivíduos, cada um separado. Não é uma força militar. Não é E que eles também têm o que poder eles que o fizeram exército, também mas foge muito eles são além do que invisíveis. seria uma guerra, né? Uma guerra, é como você sempre falou, é um país contra o outro, você tem regras, é, você respeita certos, são considerações. Um Sim, tem terrorista é regulamentos de guerra. terrorista, não tem, Não, não mas tem está ligado regulamentos a de guerra nada. que, por exemplo, em guerras entre países, os civis não são os primeiros alvos. Sim, Em todas as guerras, os civis sofrem, mas não é o primeiro e normal. único alvo no início da guerra. Aqui não, Aqui foi o só contrário. civis, eles não atacaram nada militar, civis. É. Entrar nas casas das pessoas e matar pessoas pelo prazer de matar, porque não tinha nada que aquelas pessoas pudessem fazer contra Isso eles, foi porque realmente foi ninguém uma é coisa armado. bem diabólica, né? Isso aqui é um Não, é terrorismo horrível. sem. É o ISIS, né? A gente viu que são táticas do ISIS, não é nada Sim, além do disso. Daesh, do ISIS, e foi a primeira vez que aconteceu uma coisa dessa Dessa. em Israel, em todas Não as só em guerras que Israel, nós acho já que tivemos. posso falar que foi Não, no mas estou mundo, né? dizendo que aqui é um país que já teve muitas guerras em poucos anos. Então,
você aprende a comparar uma coisa com outra. Mas nunca teve isso, nunca. De entrar numa casa que tem uma mulher grávida e tem uma criança, pegar e cortar o abdômen dela, tirar o feto vivo, matar, e pegar os filhos dela e decepar. Que guerra é essa? O que ele ganhou com isso? Isso nos lembra o Holocausto, né? Isso nos remete ao Holocausto quando os nazistas fizeram isso. Entendeu? É. Pois é, mas isso em causa da luta pela liberdade dos Liberdade? palestinos. Não. Em que isso contribuiu? Não contribui, né, Ruth? Não contribui para nada. Não contribui. Pois é, se você diz que você tá em luta contra Israel, porque Israel não te concede os direitos legítimos de constituir um Estado palestino. Se bem que Gaza e o governo palestino que existe na Judéia e na Samária, eles estão completamente afastados. Eles não se consideram, não é? Eles não estão lutando pelos direitos dos palestinos lá da Autoridade Palestina. Isso é uma organização terrorista que não é um país e que não está visando liberdade dos palestinos, está visando matar os judeus porque são judeus. É isso. Então, é completamente diferente. Levou tempo até. E como era véspera não, já era o dia de Simchat Torá. As coisas estavam correndo tudo muito mais devagar, até que conseguiram mobilizar, trazer primeiro 30 mil, até que o governo também despertou e vai se reunir, porque tem que autorizar a convocação. Você vai convocar 30 mil miluim, reservistas, e depois eles viram que era pouco, passaram para 60, nós já chegamos em 300 mil reservistas convocados de hoje, mas até que você chegue os aviões não estão parados ali na esquina, estão em aeroportos muito distantes das cidades, até que as pessoas se locomovessem, chegassem nos aviões, que preparem um avião para levantar voo com bonde, você tem que botar combustível, você tem que abastecer de bombas, não é uma coisa que em meia hora você resolve. Lógico. Então, esse fator, a surpresa, já deu para eles... determinante para a tragédia, não sei do nível se que foi. 60% ou 70% de vantagem. Eu não sei calcular quanto, mas sempre quem atua primeiro e usa o fator de surpresa sobre o país que está sendo agredido, ele tá melhor, ele está em melhor situação. Agora não, agora as coisas já mudaram, porque depois que já tem aviões, que Israel não tem foguetes e não sempre usou a aviação como resposta ao poder de foguete, porque eles não têm aviação, nem o Hamas, nem a Autoridade Palestina, nenhum deles não tem aviação. E aí as coisas mudam, mas a paralisação parece que todo mundo levou um choque e parou e não conseguia pensar e não conseguia atuar, só de ter as primeiras notícias, de ver o horror, o massacre que eles fizeram naqueles 3 kibbutzim. Alguma coisa assim, até hoje ainda estão encontrando corpos. Foi uma tragédia, uma coisa sem... tragédia. Acho que no mundo inteiro, eu acho que isso foi realmente, dentro do que a gente pode pensar, foi uma das piores catástrofes. Eu nem compararia isso a 11 de setembro, porque em proporcionalidade foi realmente algo que vai ficar marcado na história como algo assim, uma brutalidade sem... Não tem nem o que descrever, uma dimensão... brutalidade, uma crueldade... Uma crueldade sem fim. Por nada, por E prazer de matar disso, e Ruth, de ser cruel. E apesar disso, Ruth, com tudo isso que aconteceu,
ainda hoje, a gente já sabia que isso ia acontecer, né? No início, todo mundo é solidário a Israel, todo mundo acha um absurdo, mas agora as pessoas Sim, começam a criticar Israel e a condenar Israel, que sim, estão lógico que massacrando os palestinos. O que sim, que porque quando Israel é vítima, aí está tudo bem, é o é, normal, né? é, Agora, se Israel supera e e vai fazer o quê com esses azates que vieram para cá matar? A gente vai mandar flores para eles? não, né? vai, vai jogar balas e confetes, a gente vai jogar bombas, Claro. porque é o único recurso que nós temos. Nós não vamos entrar nas casas e tirar as pessoas e decepar as cabeças e matar mulheres e crianças. Nós continuamos avisando a eles que um determinado bairro, os prédios A, B, C, D, que ali devem morar líderes do Hamas, a liderança, a alta liderança do Hamas, vai ser bombardeado, que saiam dos prédios e depois Inclusive, isso, bombardeiam. Ruth, isso, inclusive, explica o porquê Israel ainda não terminou essa ação. Porque se Exatamente. Israel Demora. fosse um Estado sanguinário, ele teria todos os recursos para explodir aquilo tudo e acabar com todo mundo. E até Depois de hoje uma a gente recebe semana, foguetes do Hamas. depois de uma semana, com o poderio aéreo que Israel tem, Asa deveria estar um plano, Devastada. um plano, não tem mais nada. É, Estaria tudo caído, entendeu? Mas junto com os prédios caem as pessoas. exatamente. E a gente vê Então é a tal hoje. história. Eu ontem ouvi um minuto que tem o telefone, eu só vou desligar, desliga aí. Compreensível, compreensível. Alô, אני באמצע זום, אני מתקשרת אחר כך. Quando é, dois países estão em guerra, países, então existe a Convenção de Geneva, que regulamenta todo o comportamento com relação aos civis, etc, etc. Agora, aqui não existem dois países. É um país e uma organização terrorista que não faz parte da Convenção de Geneva. Então, nós não podemos nem pedir ajuda da, 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 da ONU nesse caso. E mesmo assim, agora na ONU já tem países, os países aliados do Hamas, do Hezbollah, de todos, como era do Daesh, como era do IRIS, do Estado Islâmico, já vão também entrar na ONU com um pedido contra Israel de estar fazendo genocídio dos pobres coitados dos Não, eles são terroristas. pobres coitados. Vamos colocar a situação da seguinte forma: os palestinos que moram em Gaza são realmente pobres coitados, porque eles moram num lugar sob o domínio de terroristas, né? Eles, numa situação dessas, são, enquanto Israel, antes de atacar, pede para eles saírem de suas casas e irem em direção a um local seguro, os próprios governantes pedem para eles não saírem de suas casas. Por que que eles pedem isso? Porque para eles é a Mas segurança deles. Porque todos esses túneis, eles usam o resto do povo como escudo de defesa. e Como eles eles têm vão fazer segurança. agora com esses reféns, eles vão usar os reféns o tempo todo Exatamente. como escudo de defesa. Ruth, Entendeu? Agora, tudo isso, Israel está farto de conhecer, é, porque sempre eles fizeram. Hoje, por exemplo, conseguiram matar dentro da casa dele, né? A tecnologia aérea, hoje em dia, você consegue saber onde é que o camarada está, em que quarto também, e mandar uma bomba exatamente em cima dele. O camarada que comandou
essa ação de ataque terrorista dos kibbutzim no sábado de manhã. Ele foi eliminado hoje da lista dos vivos, já morreu. E então é isso que Israel está tentando fazer. Agora, eles se escondem muito bem escondidos, e está realmente muito claro que a crítica, assim como eles pedem ao Conselho de Segurança da ONU para condenar Israel, Israel também está pedindo ao Conselho de Segurança. A UNRWA, que é essa instituição da ONU que cuida de pessoas que são, como é que se chama em português, meu Deus do céu, que são desalojados das suas casas, são expulsos, Desabrigados, né? refugiados, Refugiados. refugiados, refugiados. É o único lugar do mundo que ainda tem essa instituição da ONU, é aqui, é em Gaza. Porque depois da Segunda Guerra Mundial, que não teve mais guerra, acabou, não tem mais essa instituição, não existe. Só existe em Gaza. Em Gaza, essa instituição mantém hospitais, mantém escolas, e onde é que esses bandidos estão? Dentro dos hospitais, dentro das escolas, que é para Israel não poder bombardeá-los. E quando Israel Israel faz o não que pode faz, bombardear a aí Israel escola. é tido como desumano, é tido como Tá certo, todos então os é títulos tido, que mas eles foi gostam de tido dar. também em todas as guerras anteriores. Isso Mas é um filme que se repete sempre. Israel não bombardeia nem É. escola faz isso. De modo que é uma situação que se você ficar, o bicho come, se você correr, O o bicho bicho pega. pega, e essa situação, entendeu? Agora, Israel está avisando que lá em Khan Yunis, que é a parte norte da faixa de Gaza, que a população saia de lá. Israel concedeu agora 24 horas E deu para eles mais 6 horas saírem de além lá. das 24 horas. Exato, para bombardear. Ruth, deixa eu Porque te perguntar uma coisa. Israel tem esse local que é a faixa de Gaza e que tudo se espera que vai acontecer, né? De entrar, em busca dos reféns, dos que foram sequestrados. Existe toda uma expectativa em cima disso. Fora isso, tem o norte de Israel, onde está o Hezbollah, e ainda tem lá na Síria, que também tem um foco, e na Cisjordânia, né? Israel está cercado por inimigos, de ameaças. O que a gente hoje pode esperar desse conflito? O que nós aqui, cidadãos, né, nós, que estamos nós, aqui, o que a nós, gente pode esperar que vai acontecer? escuta, Israel não é uma superpotência. Embora o exército de Israel seja mais forte do que. Estou falando em relação aos países que estão envolvidos. Por enquanto, não tem ainda nenhum país envolvido, a não ser a organização terrorista de Hamas. O Egito, que é um país que tem um exército grande, bem organizado, que mantém já relações diplomáticas com Israel há 30 anos, pelo menos, e nunca desrespeitou o acordo de paz que foi feito depois da guerra de Yom Kippur, e não estão fazendo nada. O Líbano, que é onde está assentado o Hezbollah, o Líbano é um país. O Hezbollah é uma organização terrorista que vive num país que, por ser fraco, nunca e não ter nenhum exército potente, também o exército libanês não serve para nada, eles têm medo do Hezbollah, e o Hezbollah, inclusive, faz parte é um partido político também no parlamento libanês. Não tem exército. Israel não está em guerra com o Líbano. Israel não está em guerra com a Síria. Agora, Israel, por exemplo, agora
bombardeou ontem, ou anteontem, bombardeou aeroportos na Síria, próximo de Damasco, que é de onde o Irã manda foguetes por avião, chega lá, e depois eles tiram de caminhões e levam por estrada, que aí é perto da Síria, que a Síria está mais um pouco ao norte do que o Líbano, através do sul do Líbano, para entregar ao Hezbollah. Então, o que que Israel faz? Em vez de bombardear a gente, ou qualquer, bombardeia o aeroporto. Aí, se não tem pistas para aterrissar, os aviões do Irã não vão poder trazer reposição de mais e mais foguetes para o Hezbollah. Está entendendo? Se bem que o Hezbollah tem uma quantidade enorme de foguetes, muito mais poderosos e muito mais precisos do que os foguetes que o Hamas tem. Então, agora começou, no norte também, você vê, Israel com um exército, tem um exército grande, mas não pode se dividir em tantos exércitos, mas já tem um bom contingente que está no norte, porque já mandaram foguetes para o norte, e principalmente tiraram artilharia pesada, que na parte do sul do Líbano, que é em direção à fronteira norte de Israel, onde tem cidades, muitos enxovios pequenos, como Metula, que são o quê? São enxovios que tem 2.000 pessoas, 1.000 e poucas pessoas cada enxuvo. E a primeira providência de Israel pedia a eles que eles saiam, que eles evacuem o local, que se eles vão ser atacados, você sabe que existe possibilidade de X% que o Hezbollah pode atacar, que é tudo próximo da fronteira, mais próximo do que Gaza, 3, 4 quilômetros da fronteira com o Líbano. Então, as pessoas saem. Pelo menos, se houver danos materiais, tem danos materiais, mas não tem danos humanos, não tem perdas humanas. Puxa, a pergunta que eu faço é o seguinte: eu fico vendo os comentaristas comentando, né? Comentaristas comentando é ótimo, mas assim, eu fico vendo os especialistas falando. Israel tem um dos maiores exércitos do mundo, em Não termos do mundo, do Oriente do Médio. mundo, do mundo. Israel tem Não. 300 reservistas, o mesmo número de reservistas que os Estados Unidos. Se você Sim, mas comparar é o reservista, tamanho mas dos Estados os Unidos Estados com Unidos têm um Israel, exército que você não, não pode eu comparar um sei. país que tem mais de 300 milhões de habitantes Por isso com mesmo, Israel, que tem por 9 isso mesmo. A milhões. gente tem o número de reservistas igual aos Estados Unidos. Isso que eu estou falando. Reservistas, mas o exército permanente. Sim, ok, mas mesmo assim a gente tem quase 200 mil é, é, pessoas que estão no exército e nós temos, além de toda a capacidade militar de Israel, nós recebemos ajuda dos Estados Unidos que mandou um arsenal que é capaz de destruir um... É o que a É uma... gente precisa. Então, por que que ainda a gente ainda recebe ameaças do Hezbollah, a gente recebe ameaças de Gaza? O que que falta? O que está acontecendo? Eles querem uma coisa. As pessoas falam assim, se inclusive aparece perguntas assim, se Israel desse as terras para os palestinos, se terminaria a guerra. Não, não terminaria. Não, Por quê? Porque em 47 teve a partilha da ONU. A ONU fez a partilha com um mapa. Isso aqui é Israel, isso aqui é Palestina. E o que aconteceu? Israel aceitou as condições da partilha, que era muito menor do que a parte destinada aos árabes. Mas os palestinos não aceitaram. sim. Então, houve a guerra, aí lutaram, aí 7 países árabes entraram em guerra com Israel. Foi a Guerra da Independência em 1948. E Israel ganhou a guerra.
e dominou os territórios que constituem até hoje o território de Israel. Eles não querem um Estado palestino, Sim, eu eles entendo querem isso. todo o território de Israel e os israelenses, os judeus, no mar. Eu sei disso. O que eu Então, estou não te existe perguntando é porque possibilidade. Israel, com o poderio que tem, Israel tem um poder muito infinitamente maior que o Hezbollah, que o Hamas. Eu queria entender como, por exemplo, a gente está vendo todo dia a faixa de Gaza sendo detonada, aviões e tudo. E mesmo assim, todos os dias, a gente recebe foguetes vindo de lá. Sim, eu já Por quê? expliquei algumas vezes que os foguetes não estão nos lugares onde devem estar, em bases militares, Eles estão ou exatamente em locais onde tem estão em população civil, é hospitais, isso? hospitais e escolas. E Israel não pode atacar lá. Não, quer Exatamente. dizer, Israel, se quiser, pode atacar, Até né? pode, mas não Agora, ataca, acontece por uma que questão Israel de. É, uma, é, é de, é exatamente isso, é uma questão humana. humana. É uma Mas é questão isso, humana, você não vai é destruir um exatamente esse o hospital. ponto. É isso que eu queria que você falasse para as pessoas tentarem entender. Não, Porque a gente é fala assim, questão de por quê? Né? respeito à Israel é vida. desumano? Não, Israel não é desumano. Porque se Não, fosse, já teria acabado com essa guerra. claro, acabado em 2 dias tinha terminado tudo isso. Exatamente. Estou te dizendo, Gaza ia virar um plano, não ia ter um prédio em pé. Exatamente. Agora, para isso, você vai matar Todo mundo, os inclusive civis os reféns. e, principalmente, você vai destruir os hospitais e todas as escolas. É isso. Então, Israel não faz isso. Durante 75 anos, nós estamos vivendo essa realidade, que a gente vive com o inimigo na nossa porta, que eles não têm a menor noção do que é direitos humanos, do que é responsabilidade com a vida humana e a vida dos civis que não estão envolvidos nos conflitos. Eles não têm, não existem essas leis de Geneva, não existem para eles, só existem para nós. Exatamente. Graças a Deus, Ruth, graças a Deus. Porque, olha, eu vou te dizer, porque eles não são seres humanos, né? Não, não A gente são, viu coisas absolutamente. que a gente não pode nem deixa que não dá nem para falar, né? Então, Não, graças a Deus eu a não gente não quero vai nem ser igual contar, a eles. eu não quero nem contar É, as coisas que eles fizeram nem precisa, nesses todo 3 que mundo. possível, É. no primeiro dia E o que que é eles mais fizeram. importante, Ruth, é que eu falo assim, muitas pessoas saem aqui, estão indo embora de Israel, né? Com medo da guerra, e eu até, desculpe eu falar isso, mas eu tive que rir quando eu ouvi o nome da missão dos aviões de resgate, de repatriação para o Brasil. Imagino, Voo para a paz, voo para a paz, acho. né? Que paz é essa, né? Que paz o mundo tem, não é só no Brasil, eu acho que no mundo inteiro. Que paz que o mundo tem. Aqui, a gente está vivendo um conflito, uma guerra, a gente tá defendendo o mundo, porque é aquela velha história, enquanto não é com a gente não se incomoda, né? Enquanto está acontecendo com o nosso vizinho, o problema é do vizinho. Mas depois que chega até a gente, aí a gente começa a se preocupar. O que está vendo aqui em Israel, se a gente aqui não se defende e não impede que eles cresçam, eu acho que o mundo daqui a alguns anos ou daqui a alguns meses vai vivenciar tudo isso, porque o objetivo, tudo bem, é eliminar Israel, mas depois de Israel, vem os outros. O que eles querem Sim, é dominar. o Islã, as pessoas precisam ler um pouco sobre o Alcorão. O Islã foi uma crença, uma religião criada alguns séculos depois do cristianismo, na nova era, na era cristã. Eu não me lembro se foi no 7º ano ou no 10º ano da era cristã. E a meta
da crença muçulmana era transformar o mundo todo em muçulmano. Agora, eles, inclusive, são a favor de você fazer a conversão à força. Em muitos países, por exemplo, da África e da Ásia, eles não tinham nada a ver com a crença muçulmana, mas eles invadiram os países e fizeram, e obrigaram, e as pessoas aceitam, porque entre morrer e trocar de religião, você troca de religião. Acontece que os judeus nunca aceitaram trocar de religião, de modo que nós somos os inimigos permanentes para eles. Agora, judaísmo é completamente, são 3 grandes religiões monoteístas que tem no mundo: o cristianismo, o Islã e a religião judaica. A única religião que não pretende fazer conversão de ninguém são os judeus. É judeu quem nasce de mãe judia. Ponto. Não é um comércio, né, Ruth? Não é judeu. Na verdade, isso tudo, o que é isso? Isso é o comércio, né? Você quer converter, você quer doutrinar, você quer colocar aquela pessoa a seu serviço, né? Você não quer... Aliás, religião é um sentimento. Eu acho que eu não... É um sentimento, cada um está com o seu. Agora, acontece que quando você tem 20 e tantos países árabes, tem um país judeu. O que isso incomoda eles? Incomoda, Ruth, porque a gente, infelizmente ou felizmente, eu já nem sei se é positivo ou se é negativo, acho que é positivo do ponto de vista judaico e é negativo do ponto de vista deles, né? Nós somos um país desenvolvido, nós somos um país esclarecido, nós temos ciência, Mas existem tecnologia, também países a gente muçulmanos tem tudo. que são muito ricos, você vê todos esses Emiratos, como eles são ricos, eles têm petróleo, eles têm de tudo. Mas e o que são adianta? Não tem países cultura, né? atrasados. Mas são atrasados porque a mulher não tem espaço, a mulher não é nada. Mas é porque a religião muçulmana é assim. Não, é muito difícil. Ruth, deixa eu te perguntar uma coisa que todo mundo aqui que tá, eu recebo muitas perguntas em relação à real situação hoje. O que a gente pode esperar de hoje até o final desse episódio? O que vai, na sua opinião, o que vai acontecer? Israel, eu não estou dizendo a minha opinião, estou dizendo a opinião do governo. O governo de Israel viu que a situação realmente é dramática. O governo que estava atualmente, que foi o último governo eleito, era um governo de coalizão, mas de coalizão estreita. Quer dizer, que só tinham partidos de direita e partidos religiosos, que é um governo que assim nunca teve em Israel. Sempre são coalizões amplas de 10, 12 partidos diferentes e que era Mapaz, Avodá, Meretz. Agora não, só tem o Likud e os países, os dois partidos de direita, extrema direita, e os 3 partidos religiosos. Só. Todos os outros partidos estão fora. De modo que eles não têm força, digamos assim, para convencer ao povo de que eles estão certos, primeiro, porque a maior parte dos atuais ministros desse último governo que está agora governando são inexperientes, são ministros novos, que eles nunca exerceram cargos públicos importantes, eles não têm a menor experiência. E justo agora acontece uma coisa dessa. E todo o pedido do povo e também do presidente, e inclusive de países amigos,
era de Israel fazer uma mudança e ampliar a coalizão, fazendo um governo de urgência nacional, digamos assim, trazendo membros de outros partidos que tivessem mais experiência em guerras e que tivesse gente que já dirigiu guerras, que foram ministros da Defesa, que foram chefes de Estado-Maior, e exatamente foi o que aconteceu na quinta-feira, e 5 deputados do partido do Gantz, que é o partido a Mahané Mamlarti, entraram no governo como ministros sem pasta, ministros sem pasta, sendo que o Gantz entrou no gabinete de guerra pequeno, que tem um gabinete de segurança que é formado pelos ministros lá deles, juntos com o ministro da Segurança de Israel e o primeiro-ministro, e formaram um gabinete menor, que é o Netanyahu, o Gallant, que é o ministro da Defesa, o Dramer, que é um ministro lá deles, e entraram o Gantz, Benjamin Gantz, que é da Mahané Mamlarti, que entrou para fazer parte também desse pequeno gabinete de segurança. E entraram mais 4 deputados que são observadores, o Sar, o Eisenkot e uma deputada Ifat qualquer coisa, e, e, e o Topper. São, no total, 5 deputados desse partido e esses 3. Para fazer um gabinete de segurança pequeno. O Lapid foi convidado, porque ele é o presidente, ele é o chefe da oposição, mas ele não aceitou fazer parte desse gabinete, porque ele alega que simplesmente vão ter 2 gabinetes de segurança que vão brigar entre si, é o que ele diz, e que isso não vai não vai dar nenhum resultado positivo, que ele aceita entrar em qualquer momento, quando for um gabinete onde, como acontece atualmente, o partido do Netanyahu vai ter maioria. Tem que desvincular a parte do processo militar da parte política, fazer desvinculamento total. Quem vai cuidar da parte dessa guerra, de gerenciar todo esse processo, não pode estar envolvido em disputas políticas. Que, então, do momento que Netanyahu aceitar a ideia dele, ele está pronto, assim como até o Lieberman também. Porém, enquanto durar a guerra, tanto o Lapid, o partido dele todo, e Yesh Atid, quanto o partido do Líbano, eles vão votar com o governo. Eles não vão votar contra. Tanto que, na quinta-feira, quando foi votada na Knesset essa lei permitindo que se formasse esse pequeno gabinete de segurança, eles votaram a favor. Votaram a favor, e por isso eles tiveram a maioria, uma maioria grande, só tiveram 4 votos contra, que foram dos partidos árabes. Só. Todos os partidos votaram a favor. Para ser um partido de união nacional. O problema da guerra não está... as perspectivas não são de um zbeng e gamarno, como dizem em hebraico. Não, isso vai ser uma coisa demorada, porque existe um problema seríssimo que não existiu em nenhuma das outras guerras. É mais de 100 reféns que estão nas mãos do Hamas. Isso
é um problema o mais sério no momento e que para Israel é assim o top de você ter que se manter num estado permanente de alerta, que é para esses reféns não sofrerem as maldades, as brutalidades, que tem mulheres, muitas mulheres e crianças e idosos. Não são soldados que estão como reféns. Tem talvez 4 ou 5 soldados. A maioria é mulheres, homens, mulheres, crianças e idosos. De modo que essa guerra é completamente Exatamente. diferente E nesse das sentido, outras é isso guerras. que a gente pergunta, né? Israel continua atacando, continua, existe essa escalada de entrada na faixa de Gaza. As pessoas se perguntam: Israel sabe onde estão esses reféns? Porque eles dizem que já morreram 13 reféns em função de ataques de Israel. Existe a possibilidade, porque se Israel está atacando, se Israel está fazendo tudo isso, a gente sempre acreditou que possivelmente a inteligência de Israel sabe de alguma coisa que a gente não sabe. É possível que É isso. muito difícil você saber exatamente o que se acredita que eles devem ter separado em grupos e colocados os reféns em locais diferentes, que é para tornar mais difícil para você encontrar. Se você encontra um, não encontra o outro, e as pessoas que forem deslocadas não têm nenhuma possibilidade de saber onde estão, porque todos eles ficaram sem telefones, sem nenhuma possibilidade de comunicação, evidentemente, não é uma coisa que era lógico que eles fizessem. Mas eu te digo que eu não faço a menor ideia, porque uma das evidências também que se torna em guerra é você vazar menos notícias É, para os teus inimigos. é. Se a imprensa ficar comunicando para todos nós exatamente o O que, que 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 os... o Exército então você está dizendo para eles, abriu a cartilha e eles vão ler é tudo que verdade. você vai fazer, de modo que, inclusive, o Exército pede muito para as pessoas evitarem nos WhatsApp, nas redes, de dar informações a esse respeito, porque isso só prejudica Israel e permite ao Hamas, que é uma organização sem nenhum respeito à vida humana, de fazer uso, né, dessas indicações, desses conhecimentos. De modo que realmente, mesmo se eu soubesse, eu também não ia Eu dizer. iria falar, claro que De não. modo que, é, de Ruth, modo que eu por digo que eu não último, sei. eu queria conversar com você sobre uma coisa que, assim, não é crítica, eu acho que cada um é cada um, né? Eu acho que todo mundo tem seus medos, a gente não pode é, ficar falando, apontando, mas o que significa esse número de pessoas que vieram para Israel, né, num curto período, tipo 2 anos para cá, ou 3 anos para cá, ou até a gente que está aqui há muitos anos, desistindo de Israel e voltando para seus países de origem. É, isso, eu acho que isso nunca aconteceu em guerras anteriores, não sei, eu não estava aqui, não acompanhei. Isso pode ser atribuído a uma falta de confiança nesse atual governo. Isso pode ser atribuído a um horror nunca antes ocorrido, ou isso pode ser atribuído a uma falta de amor pelo próprio país, porque a gente sabe que depois da pandemia, muitas vezes, muitas pessoas vieram para Israel como assim, uma esperança de vir para um país que tinha vacinas, que tinha emprego, que tinha a possibilidade de uma vida melhor.
e, numa primeira situação de conflito, foram embora. Tudo isso que você disse é possível. Tudo isso que eu disse que é possível. Tudo isso é possível. Mas antes, Sempre tem, anteriormente, sempre. existiu isso, porque eu não me lembro, em outras guerras, eu não estava aqui em Israel, mas eu não me lembro de ter tido aviões repatriando pessoas por Mas causa de não tem. guerra. Isso é uma Mas não coisa tem nova. aviões repatriando. Não existe isso. Se tem gente, muito pelo contrário. O que está acontecendo é que a El Al, por exemplo, está colocando voos para trazer para Israel Sim, israelenses que estão em outros países, que sim, eles estão em idade de serem convocados, e como muitas companhias aéreas estrangeiras cancelaram a maioria dos voos por causa do risco de ter do um aeroporto. foguete no aeroporto Ben Gurion. Então, a ELAL está trazendo gente numa lotação É. extra, inclusive passageiros, como são Então, vamos homens falar. e Então, jovens que dormem nos corredores, nos banheiros, e estão fazendo voos para trazer para cá, sim, israelenses. certo. Então, Estão vamos fora. falar do Brasil Agora, especificamente. isso, Essa história de repatriar brasileiros, né? A gente sabe que foram 5 aviões, acho que quase mais de 1.000 pessoas voltaram para o Brasil. Isso é uma coisa nova? você tem certeza disso? Tenho, Tem certeza. tenho. 1.000 pessoas voltaram. Não, Tudo foram bem. 5 voos durante essa semana, de uma lotação de 200 pessoas em cada voo. Eu não sei se foram 1.000, mas perto disso. Não Isso, importa. isso, eu queria saber se em outras Não, situações de guerra isso sim, aconteceu em isso, Israel. isso acontece sempre. Sempre. Isso acontece sempre. Porque tem gente, por exemplo, tem pessoas que são mais idosas e que não têm condições de suportar esse tipo de condições de vida. Tem pessoas que, pelo fato deles serem temperamento mais frágil, que não tem medo. Tem medo. É uma coisa natural. Não, eu É tenho uma, medo, uma Ruth. reação. Não tem ninguém É mais uma medrosa do reação. que eu, você sabe disso. Eu sou Né? apavorada, eu tenho medo. Cada vez que eu escuto a sirene, meu coração pula para fora. Exato, é uma reação É natural dos normal, eu seres acho que medo humanos. Tem é gente que é a primeira guerra que eles passam, eu. e tem. Pois é, isso é uma coisa perfeitamente natural e sempre aconteceu. Somente que havia tempos, por exemplo, na guerra de Yom Kippur. Para lembrar é que, há alguns anos atrás, a comunicação não era o que é hoje. Hoje em dia, você sabe de tudo Tudo que que você, acontece. há 20 anos atrás, acontecia e ninguém sabia. Entendi. Está entendendo? Hoje em Porque, dia tem olha só, um Ruth, pelo amor de excesso Deus, eu não de. estou criticando ninguém. Não, não, não. Eu não estou falando isso por Eu nada. acho que é Eu uma. só Eu porque acho. para mim isso é uma novidade. Eu nunca, É, porque assim, você está há pouco tempo aqui. é, Agora, isso é uma reação perfeitamente natural do ser sim, humano. claro. Não é para ser criticado, não. Eu sempre digo, a pessoa que sente que não pode suportar uma situação dessa e tem a possibilidade de sair, a melhor coisa que faz é sair. Tá certo. Concordo. Porque para mim, Eu quando não eu acho vi, que eu não ninguém sei tem se é porque assim, eu como eu não compromisso estava aqui, assinado com Israel, que veio para cá e que não pode. eu estou falando isso porque para mim, é, eu não sei se isso foi um jogo político, né? Eu não sei se isso foi uma coisa assim. Eu até tive que, desculpe, eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou uma covardona. Não sei se você me conhece. Eu tenho medo. Tudo isso. Mas eu fiquei meio assim espantada com essa coisa de repatriação. Eu nunca, eu nas outras guerras de Israel, eu não me lembro de ter ouvido nenhum outro tipo de operação em relação a isso, de repatriação
de brasileiros que saíram daqui por causa da guerra. Então, de repente, você Mas vê... guerra grande que teve aqui, que podia fazer isso, foi a Guerra de Yom Kippur, que foi há 50 anos atrás. Pois é, As outras ações militares não tiveram nem nome de guerra, pois é, era conflito, ações militares, né? mas não tinha nome de guerra. Guerra depois de Yom Kippur, a primeira guerra é Nessa. essa. É, e nessas proporções, de modo que é uma coisa perfeitamente natural, eu não tenho nenhuma crítica, e se alguém que se sente nessa situação pergunta a mim o que deve fazer, eu vou dizer claramente, se você tem possibilidade de deixar o país, vai. Porque não, você não é soldado, não está lutando, não está fazendo nada, não presta nenhum serviço que é indispensável ao país. Por que tem que sofrer? É. Pode ir embora, não Não, tudo tem bem. problema nenhum. Eu só queria entender, porque eu não Não, conheço, eu nunca vi, então eu queria só entender por que dessa situação que a gente está vendo agora, e realmente a gente fica assim, né? Por que isso? não. Não tem que criticar, não tem que fazer nada, é uma coisa natural, tem que deixar as pessoas agirem como eles sentem, e é perfeitamente compreensível. Ok. Eu acho perfeitamente compreensível. Ruth, E eu tchau, eu não vou acho que embora amanhã. ninguém no governo vai ter alguma crítica a essas pessoas. Pelo contrário, tenho sempre um serviço de assistência Tem de muitos, saúde muitos. mental, Isso é uma muita coisa situação, que está fazendo. isso é uma situação maravilhosa. Realmente, eu não paro de E as receber. pessoas. Inclusive, eu recebo daqui da cidade, né? O tempo todo eu recebo locais onde eu posso obter qualquer É, tipo de ajuda. Tem os exato, grupos de brasileiros exato. maravilhosos, não só aqui de Israel, mas também do Brasil, se oferecendo para ajudar. Isso não, Pois assim, é, isso não tem prova o quê? que... Por que aparece tanto serviço? Que existe muita gente que não tem capacidade de lidar com essas coisas. Certo. Nem todo mundo aguenta Eu essa não quis pressão. falar, o que eu quis dizer não foi nem em relação às pessoas. O que eu quis dizer Alternativa de em aviões. relação à política, né? Porque a gente Não, na sabe que existe política uma não, política política aí não. de sempre Não, criticar o Estado de não. Israel. Absolutamente. Não. Absolutamente. Não existe nada, absolutamente nada. As pessoas E isso aqui que está são livres. acontecendo em relação ao Brasil, de repatriação, existe outros países que também estão mandando aviões Não, para Israel para não, repatriar? não. Não, só o Brasil. Talvez por causa da distância, porque não tem voos diretos, porque os Mas os países, Estados Unidos digamos, europeus, cortou. Os Estados Estados Unidos, Unidos eles não têm nenhum voo para lá. pois é, mas não ouvi falar absolutamente. O único que eu ouvi falar e que está, inclusive, correndo nas redes é realmente do Brasil, mas não de outros países. Se estão fazendo isso bico calado, porque não extravasou para os conhecimentos. É essa a minha questão, Ruth. É só isso que eu queria saber. O É, porquê disso não, não, tudo. Mas tudo bem. não. Não É vamos. uma Uma, coisa, isso não é o mais importante, né? não, mas é uma coisa perfeitamente natural. Tem É, que ser compreendido e tá certo. tem que aceitar que nem todo mundo é de ferro. Né? Não, Tem Deus que me ser de livre, ferro para né? aguentar Não é isso. mesmo. E olha, vou te dizer, não é fácil, não. Eu sou marinheira de primeira viagem, tá muito difícil. É muito difícil você ouvir um É estrondo, é uma muito coisa difícil ouvir uma realmente difícil, sirene. não. Não é fácil. Não é fácil. E eu, assim, quando vim para cá, quando eu vim para Israel, eu já te falei isso, eu sabia dos riscos que poderiam. A gente sempre sabe, porque a gente acompanha a história de Israel desde sempre, e esse não é o primeiro conflito que Israel entra. E eu sempre me perguntei: será que eu vou aguentar viver num país que pode acontecer uma guerra, né? E quando eu decidi vir para cá, Ruth, isso estava tudo no pacote.
Só que uma coisa é você imaginar, outra coisa é você vivenciar, né? E realmente não é fácil. Eu acho que você tem que ter, sei lá, tem que estar muito bem com a tua cabeça, você tem que estar. Sim, também é muito do temperamento das pessoas. E uma pessoa que nunca passou por isso não pode saber se aguenta ou não aguenta. É. Só quando se vê defrontando essa experiência é que ele entende exatamente o que é. E tem Tá outra coisa entendendo? também que acontece, que eu não sei, você não deve estar acontecendo isso com você, porque você já está aqui há anos, mas eu recebo mensagens, assim como eu, amigos meus que estão poucos anos aqui, recebem diariamente pessoas que estão no Brasil falando: voltem. Por que que você não volta para o Brasil? Volta para o Brasil. Por que que você está aí? Aí começam a mandar coisas que a gente já tem aqui. A gente tem mensagens, a gente tem informação aqui que chega É bem lógico. depois. Então, além de toda a pressão que a gente tem aqui, de toda essa situação que a gente Ainda está recebe vivenciando de aqui, lá. a gente Não, ainda recebe essa coisa. Volta, volta para o Brasil, né? Então, isso mexe com a gente. Isso mexe não, a muito minha com a gente. família, ninguém me manda, ninguém Não, me eu sei pede que para não, mas a gente que chegou ontem recebe é, isso. lógico, Então, é muito completamente difícil. diferente. Completamente diferente. É, São situações completamente. São problemas da alma humana, que cada um é uma coisa, você não pode forçar a barra. As pessoas têm de todos os aspectos. Tem gente que não pode ver um filme que tenha crueldade, assassinatos, eu, não pode ver um filme. Pois é, imagina se. eu me lembro que, quando eu era jovem, eu vi um filme chamado Abelhas Assassinas. Foi o último filme que eu vi de terror na minha vida. Bom, filme de terror eu também não vejo. Tubarão, lembra do Tubarão? Aqueles filmes do Tubarão, gente, aquilo ali aterrorizava meus sonhos. Eu já estava aqui. Não, não faz o meu forte. Eu Não, não também gosto não desses fazia, mas filmes. todo mundo ia assistir, eu tinha que assistir para poder também Eu fazer não parte do meu gosto. grupo, senão eu ia ser Eu um. não gosto desses filmes. E meu marido, Zichrono Levrahá, quanto mais sangue tinha no filme, melhor para ele. Pois é, isso aí a gente tem. Eu não gosto desses filmes, Não, viu? nem eu. Até hoje. Não gostava antes, não gosto hoje, Não, eu não vou também ver. não. E Pude, o não que que a vou gente, ver. só para a gente encerrar, o que que a gente pode vislumbrar daqui para frente? A gente está prestes a uma incursão na faixa de Gaza. Que A a gente. incursão, a entrada terrestre. É, Tropas terrestres na é, faixa de Gaza, as experiências anteriores de Israel foram muito ruins, porque é muito difícil você. Primeiro, que você anda agora entre escombros, né? Você não tem. E dentro da cidade, a gente vê esses prédios grandes, bonitos, mas dentro das cidades menores, que são. Gaza é uma faixa que tem várias cidades, norte, sul, leste, oeste, e tem aldeias e não sei o que são ruas estreitas, verdadeiras ruelas, onde um tanque não pode entrar, um tanque não pode passar, está entendendo? No máximo um carro de combate menor. Então, a possibilidade de proteção do soldado é muito pequena. E você também, o tanque pode conduzir, pode estar pronto para atirar, mas o tanque não pode entrar dentro das casas e procurar as é, pessoas, né? É preciso soldados que, por isso diz a ocupação terrestre, que tem que andar, a infantaria. Eles têm que andar, entrar de casa em casa para procurar onde, logicamente, que eles não vão entrar enquanto eles não tiverem alguma ideia de onde é que pode estar, porque eles não vão tentar
andar toda a faixa de Gaza, porque a quantidade de caídos vai ser enorme. Eles matam como fossem moscas. Uhum. E também Israel já pagou várias vezes um preço muito elevado pelo número de soldados caídos, de modo que a possibilidade de entrar é grande. Que é a única forma de você tentar encontrar os reféns. Você não tem nenhuma outra forma, a não ser que realmente a ONU consiga, mas aí teria que ser uma ação rápida, porque nesse ínterim muita gente pode morrer de doenças, de inanição, de maus tratos, tem muita criança, tem muitos idosos, de modo que isso, se não for feito de uma rápido, a demora vai causar também vítimas entre os reféns. De modo que a previsão é de que isso vai continuar. Isso vai Então, a gente tem continuar. que rezar e esperar que o governo está aí com um plano que a gente nem possa imaginar e que a gente acordar amanhã e já vai estar todo mundo aí são e salvo. É, Não, é, é o sonho, né? é só sonhos, só em sonhos. Ah, Na quem sabe, né? realidade, isso não vai existir. Não vai existir. Assim, não. De Não, que hoje você vai dormir e amanhã você vai acordar com uma outra realidade. Não, não. não, Tá bom, Ruth. não. Tá bom. Então, Ok, minha querida, nos obrigada aí pelos encontramos seus daqui a alguns dias. esclarecimentos, Ah, por tudo. lamento E- muito ter que falar sobre o que a gente falou, mas não tem alternativa. Essa é a realidade. É, De modo que a infelizmente. gente tem E que que. a gente torça para que tudo dê certo e que a gente consiga realmente trazer boas notícias no nosso próximo encontro Exatamente, exatamente. e que essa guerra acabe logo. Ilumine Logo. a cabeça dos homens que têm nas mãos deles a possibilidade de resolver coisas que serão benefício para a humanidade. É isso aí. Vamos ver. É isso Beijos, aí. Ruth. Fique bem. Obrigado, você também e todo mundo que está nos ouvindo e vendo. Tchau. Tá? Tchau.